Eu considero que eu tenho uma memória muito privilegiada e eu consigo lembrar de coisas que aconteceram na minha vida graças a jogos do Atlético de 10, 15, 20 anos atrás. É isso mesmo, para contar a história do jogo que mais marcou a vida dele hoje, mais que especial, Rivelli Nunes. Prazer, Rivelli. Prazer, Léo, obrigado. Falar do Atlético é sempre bom, né? E o jogo que mais me marcou foi o Atlético e Olímpia, 24 de julho de 2013, final da Libertadores. Eu estava trabalhando nessa partida, vamos falar um pouquinho desse título inesquecível do Galo. Para todo atleticano, por ter sido um título inédito, da forma que aconteceu, de toda aquela campanha. E para mim, principalmente, por eu ter tido o privilégio de estar trabalhando no dia. Eu estava trabalhando no Mineirão, eu era assessor de imprensa do Mineirão, naquela época, naquela partida. Então eu vivi aquele dia, não só aquele dia, eu vivi aquele dia dias antes. Porque quem acompanha o Atlético se recorda que o Atlético foi treinar no Mineirão no domingo e na terça-feira, no domingo e na segunda-feira, para aquela partida que aconteceu na quarta-feira. E o que eu consigo lembrar daquele jogo, que mesmo eu tendo um privilégio muito grande de estar lá dentro, vendo os bastidores do que estava acontecendo numa final de Libertadores, com o meu time de coração jogando, eu considero que eu não vivi aquele dia como atleticano, pelo tanto que eu trabalhei, pelo tanto que eu estava focado no trabalho que eu tinha que exercer com relação à imprensa, com relação a receber os jornalistas do Brasil inteiro, do Paraguai, de outros lugares, da Argentina. Eu não consegui viver um dia de atleticano naquela quarta-feira. Porque eu cheguei no Mineirão às 8 horas da manhã, não me esqueço disso, eu cheguei no Mineirão 8 e pouca da manhã, porque as TVs iam começar a fazer matérias ao vivo lá do estádio. E eu tinha que estar presente, acompanhando tudo que acontecia. Então era matéria na esplanada, era matéria na beirada do campo, era matéria na tribuna de imprensa, era helicóptero sobrevoando o Mineirão. Foi um dia de muito trabalho para mim. A única coisa que eu comi naquele dia no Mineirão, eu não me esqueço disso, foram 2 fatias de pizza, porque eu não tive tempo de parar, em momento algum. E um jogo desse tamanho, você tem muito trabalho com a imprensa, tem muita demanda para atender os jornalistas e tem muito espertinho que tenta burlar as regras para entrar naquele jogo. Algo que eu não me esqueço é que chegaram vários paraguaios com carteirinha de cronista, dizendo que estavam credenciados para a partida. Só que na hora que você via, na expressão, você via que o cara era torcedor. E eram muitos, eram uns 10, 15. E a gente tinha preparado uma sala no estádio nesse dia, porque na tribuna de imprensa não caberiam todos os cronistas. A gente preparou uma sala para que alguns jornalistas assistissem ao jogo na televisão, fizessem o trabalho deles, mas sem estar na tribuna. Quando esses paraguaios chegaram, o que a gente fez? Eu e um colega meu de trabalho, um amigo meu hoje, o Vitor, a gente trancou esses paraguaios nessa sala. A gente trancou eles lá, falamos que eles iriam assistir o jogo ali, passamos a chave na sala e só abrimos depois da partida. Porque eles queriam ir para a tribuna de imprensa e não era para trabalhar, estava na cara que eles não eram cronistas, nada. Acabou o jogo, depois dos pênaltis, eu só abri a porta e falei, agora vocês podem sair. E eles saíram. Não sei o que aconteceu depois disso. Mas foi um dia de tanto trabalho, de tanta correria, que eu me recordo que o primeiro tempo eu assisti o jogo da tribuna de imprensa. O Mineirão estava uma tensão louca naquele dia, né? Era um clima de muita tensão, de muito nervosismo com o que aconteceria. E aquele 0 a 0 que não saía do placar, aquela loucura do Atlético não fazer um gol para tentar chegar no resultado que precisava, que era o 2 a 0, né? No intervalo eu desci para minha sala e assisti de lá. Eu estava na minha sala, que é uma sala que não tinha visão para o campo, então eu estava dentro do Mineirão. E o segundo tempo inteiro eu não fiquei olhando o campo, de tão nervoso que eu estava também. Eu preferia assistir na televisão. E quando você está na televisão, você sabe que tem um certo delay, né? Você ouve a torcida antes lá no Mineirão. Para quem não conhece os bastidores, você consegue ouvir a torcida antes do gol acontecer na televisão.
E logo no começo eu ouvi aquela explosão do gol do Jô, no começo do segundo tempo. Mas falei, bom, eu tô aqui tá dando certo, é aqui que eu vou continuar. Só que nesse dia tinham duas pessoas que estavam me auxiliando no meu trabalho, que eram cruzeirenses. E eu fiquei nessa sala, na minha sala, durante o segundo tempo inteiro, até que eu vi um segurança passar pulando, assim, na frente da minha sala, igual um João Bobo, assim, pulando e gritando gol. E o gol não tinha acontecido na televisão aí. Aí eu vi que tinha sido o gol do Léo Silva. Aquela explosão, e começou um monte de uma buzina louca, arrepio só de lembrar, uma buzina louca no estacionamento, que muita gente não estava mais nos camarotes ou nas cadeiras e foi acompanhar o jogo de dentro do carro e começaram a buzinar. Aí deu 2-0, o jogo foi para prorrogação. Eu olhei para as duas cruzeirenses que estavam me auxiliando, eu falei, não, eu não vou aguentar assistir esse restante aqui com duas cruzeirenses na minha sala. Aí eu subi para a tribuna de novo, fiquei lá durante todo a prorrogação. O clima, por mais que estivesse tenso, eu percebi que estava menos tenso que no primeiro tempo. Principalmente quando teve a expulsão do jogador do Olímpia, uma falta no Alexandro. Ali já dava para sentir um pouco que o Atlético tinha tudo para ser o campeão. E na hora dos pênaltis eu fiquei lá na tribuna, lá no último lugar da tribuna de imprensa, lá em cima, encostado, até que a bola do Giménez bateu na trave. Aí foi uma explosão naquele estádio, foi uma coisa louca. Na tribuna de imprensa também, muita comemoração, muitos cronistas atleticanos, mas tinha os paraguaios também, né? Eu ficava percebendo assim que os paraguaios estavam naquela tristeza, mas tentando reportar o que estava acontecendo. E aquela euforia no estádio. Aí foi hora de descer para a área de imprensa para ver coletiva, para ver como que seria tudo, a festa dentro do gramado. E foi isso, cara, foi um dia de muito trabalho. Então eu não consegui viver aquele dia como eu queria como atleticano, mas eu tenho prazer e um orgulho muito grande de ter vivido aquele dia como profissional. Foi uma outra visão. Foi algo assim que eu vou levar para minha vida, que eu vou contar para os meus filhos, que eu vou contar para os meus netos, que eu já contei para minha filha, que é inesquecível, foi realmente inesquecível. E foi um dia que eu trabalhei 8h30 da manhã até as 2 horas da manhã do dia seguinte. Eu saí do Mineirão, era por volta de 2h30, estava indo para o estacionamento assim para ir embora, e passando nos estacionamentos internos do Mineirão, quem que eu encontro sentados no chão, esperando alguém para buscá-los? Hever e Vitor. Estavam os dois sentados esperando alguém para buscá-los. O Vitor estava até com o troféu de melhor jogador da competição. Mas eu estava tão sem forças, estava tão inebriado com tudo que eu tinha vivido, que eu não consegui nem agradecê-los. Eu fui embora e guardo na memória muito que foi um dia realmente inesquecível. Foi um dia que eu acho que todo atleticano vai se lembrar daqui a 10, 20, 30 anos o que estava fazendo no dia 24 de julho, já no dia 25, né, que o Atlético foi campeão no dia 25 de julho, quando aquela bola do Giménez bateu na trave. Então é algo inesquecível, é algo que dá para levar pro caixão, que o atleticano, da forma dele, cada um viveu aquele dia de uma forma inesquecível, comemorando, trabalhando, no estádio, na televisão, no rádio, em Belo Horizonte, outro lugar, fora do país. Mas eu acho que foi o jogo mais importante, mais inesquecível que eu trabalhei, mais inesquecível que eu estive no estádio. Eu acho que talvez só quando isso aqui estiver sendo inaugurado, que vai ser um jogo que vai superar esse na minha vida, de tanta emoção que eu senti naquele dia.